amigos, beleza? Deixa eu aparecer aqui, tudo certo? Galera, hoje tá um dia chuvoso, um dia bem escuro, bem feio o dia, para falar a verdade. Eu tô com bastante tempo ocioso, o que eu vou fazer? Com certeza vou dar uma mexida no palio. Para justificar a necessidade de mexer no palio, deixa eu explicar o que está acontecendo de anormal no carro. Quando eu estou chegando numa sinaleira, que eu paro na sinaleira, normalmente os carros baixam o RPM até estabilizar na lenta. Ou parei numa placa de pare, baixa o RPM e a lenta fica estabilizada. O que às vezes está acontecendo no palio? Quando eu estou chegando numa sinaleira, em vez de ele estabilizar a lenta rapidamente ali na velocidade normal, eu sinto que ele está se perdendo nesse percurso. Parece que ele chega ali em torno de 1.100 RPM, 1.200, ele se perde um pouco até que baixe o RPM e estabilize a marcha lenta. A minha suspeita maior, por esse sintoma que eu relatei, né? Geralmente nessas situações, o corpo de borboletas está sujo e faz com que a central tente corrigir a entrada de ar ali e tal, né? Faz com que ele se perca um pouquinho. É a primeira hipótese. Mas, de primeiro momento, então, eu vou fazer a desmontagem, vamos tirar esse duto de entrada de ar de admissão e, de primeiro momento, vamos fazer uma inspeção visual, como que está a borboleta, se está suja ou se está limpa, porque, para ser sincero com vocês, galera, desde que eu comprei esse palio, eu não fiz nada. Eu só fiz o seguinte, troquei aquele silencioso de escape, tem um vídeo sobre isso, e abri uma frestinha aqui na capa da correia só para dar uma espiada como que ela estava. De resto, não troquei filtro de ar, não troquei líquido de arrefecimento, velas, cabo, limpeza de injetor, limpeza de corpo, nada disso. Simplesmente tenho andado com o carro até o dia de hoje. E agora sobrou uma oportunidade, né? Então vamos fazer essa manutenção aí, digamos assim, preventiva. Né? Não é bem preventiva porque o veículo já está apresentando algumas anomalias. Mas acompanhe junto comigo aí a desmontagem e vamos dar uma olhadinha como que está a situação. Acertou, miserável. Olha a sujeirama que tá ali no corpo de borboletas. Acertamos na mosca, galera. É típico esse tipo de problema com esse tipo de sintoma. O carro vai chegar na marcha lenta, começa a se perder, ou às vezes quando está muito sujo o corpo de borboletas, ele até fica oscilando, se acelerando, ou o RPM muito alto. Cara, antes de eu simplesmente desmontar o corpo e a gente fazer uma limpeza, vamos aproveitar, eu já trouxe o notebook. Esse aqui é um corpo de borboletas eletrônico, não tem espia. O controle dele é todo eletrônico. Então vamos espetar ali, são 6 pinos. Vamos aproveitar a situação que já está desmontada a parte de cima. Vamos analisar as pistas. Eu posso até fazer algumas explicações ali para quem é curioso, quer saber como que funciona um corpo de borboletas eletrônico. Como é que funciona o corpo, Vini? Se não tem espia, como que acelera? Como que é esse comando? Como é que funciona isso daí? A gente pode analisar isso agora, aproveitar o momento, beleza? Aqui é o seguinte, galera. Tirando o conector do corpo, antes dos testes, só para a gente se situar. A gente pode ver que são 6 fios, 6 pinos. O pino 1 é uma pista de sinal de tensão. O pino 3 e o pino 5 são os fios que fazem a atuação, né? A abertura e fechamento da borboleta.
O pino 2 é a alimentação positiva, o pino 4 seria a outra pista de sinal, né? Existem duas, a gente vai testar elas. E o pino 6, o negativo filtrado. Vamos testar o pino 2 e o pino 6, que é os pinos de alimentação do corpo. Quando eu encostar aqui o pino 2, olha só, encosta, solta. Então a gente pode ver que a alimentação está vindo corretamente. Eu configurei o osciloscópio para 1 volt por divisão, então ele tem que dar os 5 volts. Partindo ali do cursor até ali em cima, ele fecha os 5 volts. Então a alimentação pelo chicote está vindo certinho. Já fiz a conexão do pino 13 e do pino 5, que são os PWMs, responsáveis por controlar a abertura e fechamento do corpo de borboletas. Aqui a gente está com os dois canais, só gira a chave, logo vai vir um comando. Ó. Ele abre a borboleta e estabiliza ela, liga o carro. A gente já pode avaliar um sinal visualmente em ordem. A gente pode ver aqui o canal 1, mesmo em marcha lenta, existem pulsos negativos. O canal 2 ainda em descanso. Esse canal 2 ele atua somente quando a borboleta começa a abrir. Visualmente parece tipo uma inversão de sinal. Logo eu vou mostrar ali como que isso acontece. Outra forma de avaliar esse sinal, a gente tem que verificar a amplitude. Por exemplo, eu deixei aqui configurado para 5 volts por divisão, ou seja, quadradinho aqui corresponde a 5 volts. Se eu fazer uma breve conta, 5, 10, 15, ele está um pouquinho menos do que 15, então ele está exatamente com a tensão de bateria correta, em torno de 13, 13.8 volts. Conforme a gente acelera, o canal 2 ele começa a entrar em atuação, o PWM também. Acelera! Então aqui a gente já pode deduzir que a parte de controle por PWM está em ordem. E esse aqui é o último teste que a gente vai fazer, que é o teste que eu mais gosto de fazer. Pino 1 e pino 4, que são as duas pistas que informam a posição real da borboleta, né, para a central. O que acontece? Canal 1, a amplitude dessa pista vai de 0 a 5 volts. E o canal 2, a amplitude vai de 5 a 0 volts. Elas ficam se cruzando, fazendo uma soma. Eu vou mexer com a mão aqui, ó. Olha só. Qual que é a lógica disso aqui? Em todo momento é feita uma soma. Quando o canal 1, por exemplo, para em 2.5 volts, o canal 2 também tem que parar em 2.5 volts, porque 2,5 mais 2,5 fecha 5 volts. Se uma pista para em 1 volt, a outra pista tem que parar em 4 volt, pois 4 mais 1 fecha 5. Se uma parar em 3, a outra tem que parar em 2 para fechar os 5 volts. Essa é a soma de verificação que o próprio módulo ele faz uma avaliação. Por exemplo, se uma das pistas der um valor muito diferente, ele vai acusar um defeito de corpo de borboletas. Esse canal vermelhinho eu coloquei aqui, ele faz justamente o que passar, digamos, ou ficar inferior ou passar de 5 volts, ele vai oscilar. Como eu estou mexendo aqui e a soma de ambos os canais, 1 e 2, está fechando em todo o tempo 5 volts, então a gente não vê nenhuma oscilação nesse canal vermelho. Olha só, outra coisa que a gente pode fazer para testar também, deixa eu desativar esse canal de soma aqui. Como os canais se transpassam, eu posso pegar, por exemplo, o canal 2 e inverter ele, para que os dois oscilem para o mesmo sentido. Eu espelho os sinais, olha só. Aí, agora em vez de um transpassar o outro quando eu mexer,
um vai seguir o outro. E aqui é interessante a gente fazer uma abertura e um fechamento bem lentamente para a gente ver se tem algum defeito no sinal, na pista. Olha só. Perfeito. Às vezes a gente pega defeito assim. Uma das pistas, por exemplo, em vez de subir certinho e dar um corte, né, tem algum defeito em uma das pistas, então na soma a central se perde e o carro dá uma cabeçada, o carro dá uma falhada ou algo desse tipo. Então é assim que a gente faz o teste comparativo das duas pistas da posição do TPS. Parte elétrica, as pistas, a atuação PWM, a alimentação do chicote, tudo certinho. Então agora a gente pode fazer a desmontagem aqui do corpo e fazer aquela limpeza. E aí galera, olha só. Sujo mesmo. Após a limpeza, olha só como ficou bem limpinho ali a região da borboleta. Embaixo também. O único cuidado que tem que ter quando vai limpar um corpo de borboleta, geralmente é usado aqueles descarbonizantes, né? Sprays. Tem que cuidar porque ele joga em alta pressão, vem até um caninho na ponta, às vezes. Cuidar para não jogar direto aqui no eixo, que dá acesso aos motorzinhos elétricos. Por quê? Originalmente eles vêm com uma vedação, mas com o tempo de tanto abrir e fechar, elas começam a permitir a passagem, né? Acaba passando sujeira, até um pouco de umidade. Então imagine no momento da manutenção vir com um spray ali de descarbonizante e jogar direto no eixo. Vai passar lá para dentro. E originalmente elas são feitas, essas engrenagens aqui e os motorzinhos para serem lacrados, né? Para não passar a umidade para dentro. Exceto aquela graxa que originalmente o pessoal passa na montagem. De resto, deve ser lacrado. Então, só se atentar nessa questão. No restante, cara, se o chicote está chegando a alimentação, o módulo está controlando o PWM certinho, as pistas do corpo estão boas, pode fazer a limpeza tranquilamente que vai ficar bem bom. Bom, galera, olha só a diferença. Montado no lugar já limpo, né? Chicote conectado. Por que então que estava oscilando a marcha lenta, às vezes quando parava na sinaleira ou numa placa de pare? Embora a injeção eletrônica seja inteligente, se auto-adapte a situações adversas, né? Por exemplo, uma obstrução à passagem de ar para dentro do motor, chega um momento que ela está tão suja que a injeção ela já não consegue compensar mais. O que acontece? Eu vou chutar um valor aqui só para exemplificar. Digamos que esse Palio, o regime de marcha lenta dele, seja 8% de borboleta aberta, porque sempre tem que ter um pouquinho aberto para entrar ar. Conforme vai acumulando sujeira no corpo de borboletas, a injeção eletrônica vai se adaptando. Se antes era 8, sujou um pouquinho, agora fica 9, depois fica 10, 11, 12. Só que chega um limite, chega uma altura do campeonato que a injeção já não consegue mais compensar um problema uh, físico, né? Um problema ali de obstrução excessiva. Digamos que, vamos dizer assim, existem motores, esse aqui também, eu não sei qual que é a linha de corte, mas existe uma linha de corte, por exemplo, abaixo de 11% de borboleta aberta é considerado marcha lenta. Então, se a injeção começar a compensar tanto e passar dos 11%, ela já não consegue mais cair no regime de marcha lenta e começa esporadicamente a oscilar. Às vezes pode até apagar o carro. Então é interessante, dentro do possível, retirar a mangueira aqui da entrada de ar para inspecionar visualmente o corpo de borboletas, como que tá. Mas Vini, o que que suja o corpo de borboleta? Por que que isso acontece?
Muitas vezes o filtro de ar ele já está tão contaminado que ele já não exerce a função dele de filtrar. Acaba permitindo a passagem de detritos ali, poeira, e vai acumulando tudo aqui no venturi da entrada de ar. A própria umidade do ar vai ajudando a acumular crosta de sujeira. Tudo isso o cara vai acumulando e é normal. Com o tempo, todos os carros que têm corpo de borboleta, TBI, vão acumulando sujeira e tem que passar por uma limpeza. Galera, serviço concluído, carro funcionando já. Se tu curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, cara, compartilha o nosso vídeo, assiste os outros vídeos, que tem mais uns 5, 6 vídeos ali que já foram feitos. Toda quinta-feira eu tenho colocado algum vídeo novo, né? Ao menos um vídeo por semana a gente está tentando postar. Falando sobre carros, né, cara? Sobre manutenções básicas, sobre reprogramação, sobre performance, sobre escapamento, sobre problemas, sobre dinheiro, sobre a gente estar apertado financeiramente, muitas vezes, sobre família. Cara, sobre tudo isso daí misturado é o nosso canal. Então, abração pra ti, fique com Deus e até a próxima.